bem-vindos a mais um PC, Diálogos e Afetos. Na noite de hoje vamos conversar com Matheus Pedrini. Ele é psicólogo e mestre em psicologia institucional, né? Logo menos ele está entrando aí, eu vou colocar ele aqui e a gente vai começar o nosso bate-papo. Vamos conversar um pouco sobre as vivências de escrita e leitura no período de pandemia. Estamos só aguardando o Matheus entrar aqui para a gente dar início à nossa conversa. Olá, João. Olá, Tudo bom, querido? tudo certo, Tudo certinho, você? tranquilo. Você está conseguindo me escutar bem aí? Muito bem. Você? Tranquilo, aqui tá tranquilo. Ah, que bom. Para dar início, né? Já tem o Diego aqui já, Oi, mas Diego. vamos dando início à nossa conversa, né? Se apresenta, fala quem você é, sua formação, o que você tem feito, para a gente dar início ao nosso bate-papo aqui. Uhum. Bom, antes de tudo, João, agradeço mais pelo momento, pelo espaço. Tinha tempo que eu não fazia live e tinha esquecido como é que era gostoso, era divertido esse bate-papo que a gente acaba criando aqui. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Matheus. Eu sou psicólogo formado pela UFES. Eu tenho mestrado também em psicologia institucional também na UFES, né? E atualmente eu estou trabalhando como psicólogo clínico, mas um dos efeitos da pandemia, que inclusive geraram essa live, que para mim é muito importante, é a questão da escrita, da literatura, né, desses projetos que envolvem escrita e literatura, porque eu me considero um contista, considero que eu me tornei um contista, especialmente por conta da pandemia, e mais do que isso, eu estou publicando esse material, né, e enfim, quem tiver interesse também, esse material está disponível lá no site da Amazon, tá? Podem procurar, eles estão disponíveis lá na página. Eu também queria só aproveitar, deixo para falar também, esse aqui é uma coletânea de contos que acabou de ser lançada, inclusive, chamada Retratos da Vida em Quarentena, e eu sou um dos autores desse material aqui. Foi o meu primeiro trabalho impresso, né, publicado, meu primeiro trabalho, né, que eu tô participando de alguma forma e está no formato impresso, né? Mas sempre segui a carreira de professor, a vida acadêmica, né? Esses espaços que o ensino e a aprendizagem sempre nos proporcionam, né? Porque, independente da gente ser professor ou aluno, a gente sempre está aprendendo alguma coisa, né? Independente de qual posição a gente está em sala de aula, né? E sempre estou perseguindo, né? Um pouco correr atrás disso. Sempre solarado no meu quarto. Não, é a luz, Diego. Ah, pior que a luminária é boa, não é ruim, não. Ah, eu sempre persegui, então, né, o ensino, a docência, né, que são coisas que sempre me interessam muito, né, e é uma coisa que eu estou perseguindo agora, né, para voltar, tal, para voltar a dar aula, mas eu sempre também trabalhei com ensino, eu também dei aula para ensino técnico, entre outras coisas, né. Tanto que uma das coisas que eu fiz nesse tempo de pandemia foi, junto com o pessoal lá do Centro Cultural Elisiário Rangel, uma oficina de criação de contos, pensando como foi essa minha experiência com a escrita e tal, e dividir com as pessoas um pouco isso. E aproveito para falar, para agradecer o Antônio, que abriu espaço, e falar que mais cedo ou mais tarde vai ter uma segunda, terceira, se possível, uma quarta, quinta edição ainda esse ano. Então é mais ou menos isso. Esse mais ou menos sou eu. Que bom. Para quem não me conhece, meu nome é João Otávio, eu sou estudante de psicologia, faço na UFES, né? Por conta da pandemia eu permaneço no segundo período ainda. E é isso, a gente está aqui para começar nosso bate-papo, né? Eu tive também algumas experiências com a escrita nesse período de pandemia, né? Que me ajudou muito
a colocar coisas para fora, né? E eu acho que tem um pouco a ver disso também, né? E a nossa conversa vai ser um bate-papo, então vocês fiquem à vontade aí para interagir com a gente aqui no chat. E a gente vai conversando aqui, ele fala, eu falo, e a gente vai seguindo tranquilo aqui. Então eu volto a bola pro Matheus e a gente começa o nosso papo de fato. Uhum. Bom, eu acho que seria bacana começar falando um pouco, né? O que que me fez ter interesse nesse assunto, né? Entender por que que esse assunto tem alguma importância para mim e para essa conversa aqui, de certa forma, né? Como eu falei, né? A pandemia teve um efeito muito curioso para mim, envolvendo a parte de escrita, né? Mas isso é algo que sempre me perseguiu, de certa forma, né? Eu sempre escrevi, né? E aí, seja diário, sabe? Eu tenho uma prática de diário desde adolescente, mais ou menos, é um material que eu guardo comigo até hoje. A pesquisa, a gente é obrigado a escrever de alguma forma, né? Não tem muito como fugir disso, né? Mas eu acho que o conto entrou num lugar especial porque não só um material diferente de tudo que eu já fiz, mas era o primeiro material que eu estava publicando diferente do que eu já fiz, né? E não criticando a vida acadêmica, a carreira acadêmica, né? Mas eu percebo as diferenças e as minhas dificuldades de entrar na escrita mais acadêmica, né? Adoro ler material biográfico na minha área de filosofia, área de sociologia, mas escrever esse material é um pouco diferente, né? Pelo menos eu sinto isso. E, de novo, não é problema nenhum. No conto, eu já senti que a coisa funcionava de outra forma, né? E eu acho que essa foi um pouco a pegada, e tem sido um pouco a minha pegada também, né? E aí, partindo para a parte de literatura, de leitura, de um modo geral, é outra coisa que me persegue também há um tempo considerável, assim. E é interessante como a coisa também vai se transformando com o tempo, né? Você olhar para trás e entender que a sua relação com a leitura muda com o tempo, né? Não tenho problema nenhum em dizer também, sou geração Harry Potter, tenho até hoje os livros que eu comprei daquela época. Acho que tem ali uma formação literária interessante, né? No sentido assim, de, cara, muitas pessoas começam a partir dali, mas eu reconheço que eu tenho outra relação com esse tipo de literatura hoje em dia. Eu estou falando aqui livro em série, infanto-juvenil, né? O que tem o seu valor, totalmente possível, totalmente interessante, mas hoje em dia eu sinto que mudou muito, especialmente porque eu tenho tido uma paixão muito específica com a literatura brasileira, né? É interessante como a gente, por exemplo, gosta muito de ler material internacional, né? Material de fora do Brasil, e aí quando a gente vai pegar o material escrito aqui, tem a primeira, uma das grandes diferenças que eu sinto, por exemplo, é que a tradução sempre nos permite estar um pouco mais distante do texto, né? Sempre se faz uma escolha ao traduzir um texto, né? O que é totalmente necessário, porque tem palavras, né, em português que não tem sentido em outras línguas e vice-versa, não está no nosso vocabulário. Mas eu estou dizendo isso porque um momento muito especial para mim na literatura foi quando eu terminei o mestrado. Eu falei, eu vou ler uma coisinha leve, vou ler Grande Sertão Veredas, aquele catatal de 600 aquele Leve. catatal de 600 páginas, né? Enfim, com regionalismo, né? Interior de Minas Gerais, é uma coisa interessante no sentido, e eu posso dizer que também sem problema nenhum. Eu não sei se eu gostei depois de ler, para ser sincero. Mas eu senti muito isso. Caramba, tem coisa aqui dentro que a gente faz, que a gente escreve, que a gente faz, e que a gente não dá a atenção que deveria dar. Especialmente porque quando a gente vai nessas mega stores aí da vida, nessas livrarias grandes aí da vida, não são carro-chefe, né? Não são os livros mais vendidos ou que estão à disposição das pessoas, né? Então, assim, olhar para essas duas coisas, né, tanto a escrita quanto a literatura, para mim, pelo menos, é olhar um processo de transformação, né, que são dois espaços que se complementam de alguma forma, né, mas foram tomando formas diferentes com o tempo. Né, o que é muito interessante também, porque é um pouco a nossa própria trajetória também, né, no sentido das coisas que a gente gosta, das coisas que a gente gostaria de ter escrito e nunca escreveu, das coisas que a gente pensa a partir do texto dos outros, né? E a literatura não abre mão, inclusive em momentos que deveria abrir mão, né? Enfim, eu estou falando da faculdade, eu acho que você sabe tanto quanto eu, João,
tanto de coisa que a gente já lê, né? E às vezes tem que abrir mão disso. Mas eu diminui o ritmo, mas nunca parei, né? Porque para mim sempre Uhum. foi algo muito importante. E eu acho que pensar esses fatores, né, de certa forma, tanto a escrita quanto a literatura, é a gente tentar escutar e observar o cotidiano de outras maneiras, né? Enfim, vou viajar aqui um pouco, tá? Mas desculpa se eu falar mais do que eu devia. Você pode me interromper. Não, pode Mas continuar aí, é tá de uma... boa. Não, é porque tem coisas que se alcançam nesses materiais e que não são alcançáveis, né? Em várias outras esferas, né? Várias outras possibilidades aí, não só a escrita acadêmica que eu estou falando aqui, né? Mas olha que coisa, isso eu acho muito fantástico. Um cara que eu nunca vi na vida escreveu um texto em 1900 e bolinha, ou 1800 e bolinha, ou ontem, né? E esse texto mexeu comigo. Esse texto falou da minha realidade, de alguma maneira. E aí, depois de um tempo, eu fiquei pensando assim, como é que essa relação é tão íntima e tão distante ao mesmo tempo, né? E mostra como a realidade, como a literatura, de certa forma, talvez esteja muito mais no cotidiano do que a gente imagina, né? E outra coisa que eu fico pensando também, tipo, gente, autores que faleceram, né? Autores que eu gosto muito que faleceram. Parece meio esquisito falar isso, mas como se eu estivesse conversando com alguém que já está falecido. Alguém que eu estou conversando com um morto, né? No sentido de que aquele cara escreveu alguma coisa, um registro dele em vida, e eu estou trocando com isso, com ele agora, isso. Né? Pessoalmente, acho fantástico, né? Porque Uhum. tem ali uma conexão, né? Tem ali uma conexão, uma possibilidade de conexão com a realidade de outra pessoa, mas que em algum momento está conversando com a realidade que eu estou vivendo agora, ou de qualquer um que está vendo aqui a gente está vendo agora também. Um pouco diferente de você, na minha adolescência ali, eu nunca fui muito chegado à leitura, né? Eu nunca fui chegado à leitura, eu nunca gostei de parar para ler. É, inclusive, essa falta de costume de leitura tem sido bastante difícil para mim agora nessa transição para a universidade, né? Uhum. Porque eu preciso de ter um ritmo de leitura muito grande, porque é muito texto, né? É, no nosso, na psicologia a gente tem que ler muito, né? Todas as matérias a gente tem que ler muito. Então, né, nessa parte da adolescência eu não tive muito esse hábito de leitura, né? Eu fui começar a ter um hábito de leitura mais ali por volta dos 17, 18 anos, né? Foi quando eu comecei a frequentar mais a igreja e a partir dali eu comecei a ter uma literatura mais religiosa, né? Tanto os documentos da igreja como livros da vida de santo e por aí vai, né? Então eu comecei a ler um pouco mais a partir disso aí, né? Porque antes a leitura era chata, né? Mas naquele contexto ali, ler era prazeroso. Por mais que eu não fosse, tipo, muito afim de ler, não tivesse muito esse aconchego com a leitura, né? É, fazer essa leitura ali era um momento prazeroso, né? Além de adquirir algum conhecimento, né? Era algo que eu gostava de fazer. E, e de, aí, saindo um pouco da literatura e falando um pouco da escrita, né? Eu sempre escrevi muito poemas, né? Eu tenho alguns poemas antigos aí aqui guardado, perdi muitos nessa vida de formatar computador, essas coisas assim, né? Mas eu tenho alguns salvos que são textos que coloca para fora aquilo que eu sentia naquele momento, né? E mais para frente, né, nesse período que eu comecei a frequentar a igreja, né, eu escrevia muita reflexão, né? Eu pegava um trecho do evangelho do dia, né, e fazia uma reflexão em cima desse texto, né, e mandava via SMS para a galera. E eu fazia isso todo dia, né? Era um hábito, foi um hábito que eu criei, né, de uma escrita, né, de fazer uma reflexão em cima de um texto, né? É, e hoje, né, eu tenho alguns projetos aí que estão para iniciar, né, que envolve essa escrita.
E vai envolver também, para além dessa escrita, né, que a ideia desse projeto, né, é um livro de cartas, né, que é do Psidiálogos e Afetos, né, é um livro de cartas, então, para além de ter uma dimensão parte acadêmica, ele também tem essa dimensão literária também, né, porque a carta, ela abre essa possibilidade para a gente dialogar de outra forma, né? Não é uma escrita meramente acadêmica ali, aquele texto que é mais batido, que é mais ali numa ideia de trazer esse cientificismo, né? Mas a ideia aqui desse livro que é trazer um pouco desses encontros, né? Trazer um pouco dessas experiências, desses afetos, né? Dos sentimentos que isso tem gerado e a partir disso construir algo que também é científico, né? A gente está falando aqui de ciência humana, né? Então a escrita também ela está nesse processo. Eu acho que você toca em dois pontos que eu acho interessantes, né? Você falou dessa relação sua aí com o seminário, né? É interessante como a gente até esquece que a Bíblia também é um texto narrativo, né? É também um compilado de histórias, para além de um livro sagrado, né? Também de um livro, né, que guia o cristianismo de alguma forma. Mas é porque, no fim das contas, também é um livro sobre jornada dos erros, jornada dos heróis, né? Enfim, tem mais. Eu estou dizendo isso porque mais de um personagem sinto que passa por isso na Bíblia, né? E é interessante que criar esse olhar também é muito importante, né, para textos como esse, né? Porque são histórias tão antigas, né, que curiosamente parece que aconteceram ontem, de certa forma, né? Dependendo da história que está sendo lida. Agora, essa questão aí que você fala, né, sobre a questão da escrita acadêmica, para mim é uma questão importante, né, uma questão que tem um certo peso, né, porque boa parte da minha vida também está relacionada a isso, de certa maneira. E por muito tempo eu fiquei comparando, né, tipo, como é que era escrever de forma acadêmica, como é que era escrever de forma literária, né, e a gente entende que também talvez sejam também ideias complementares, de certa forma, né? Enfim, por exemplo, a escrita acadêmica, ela tem muito isso de você afirmar as coisas a partir do que você já leu, né? Enfim, transformar ideias. Isso, nível científico, é perfeito, né? Um pouco olhar para trás do que já foi feito e fazer de outra forma, né? Enfim, e analisar de outras maneiras do que já foi escrito, né? Mas aí, quando foi começar os contos, por exemplo, eu fui sentindo um pouco mais de dificuldade, porque assim, agora não tem quem tá. Eu não estou segurando a mão de ninguém para fazer isso. E aí não é comparando se é pior ou melhor, mas eu senti um pouco mais de dificuldade, especialmente porque você está sozinho, né? E não é só a forma como, não é só o que você escreve, mas é a forma como você escreve também, né? O uso das palavras, né? Os textos que são vistos e revistos várias vezes, né? E mesmo assim a gente parece que não chega lá. Eu sinto, eu falo pela minha experiência, eu sinto que a escrita do conto é relativamente um pouquinho mais pesada por justamente não ter esse referencial antes. Mas aí não é dizer se é pior ou melhor, tal. Só porque eu vivi as duas coisas, eu fiquei pensando isso que você falou, Uhum. né? Eu acho que uma coisa muito interessante que o conto me trouxe, né, e aí falando mais da minha experiência com escrita, né, é incrível assim a capacidade que a gente tem de pensar coisas a partir dos personagens, das situações que eles estão vivendo, né? Eu te passei há pouco tempo, né? Daqui a pouco eu devo publicar ele, que é muito interessante como assim esse texto, especialmente esse que eu te mandei, ele foi crescendo com o tempo, né? Pondo camadas, né? Vendo e revendo e vendo que o personagem poderia fazer outras coisas a partir das situações que vão sendo colocadas, né? Não só esse texto, mas vários que eu escrevo é um pouco isso também. E eu sinto, nesse lugar de quem está escrevendo também, é como se a gente também estivesse se colocando lá de certa forma, né? Enfim, tipo, se a gente estivesse lá, o que a gente faria, né? Mas o que é mais interessante nisso é que quando o texto para de ser nosso e vira do mundo também, a relação muda totalmente. Assim, quando ele é publicado, né, quando troca ideia com alguém para falar do texto, as pessoas veem coisas que a gente não viu, né, nas várias vezes em que a gente revisou, pensou,
escreveu a partir do texto, né? E eu acho que a experiência, para mim, do conto tem sido muito fantástica, né? Eu não estou só conhecendo os personagens, estou me conhecendo um pouco nesse processo também, né? Não só no lugar de quem escreve, mas Mateus mesmo, de, sabe? O cara que está aqui trocando uma ideia com você, entendeu? Nesse ponto, pelo menos, a escrita dos contos me ajudou bastante. É interessante. A gente estava conversando antes, né? Tipo, geralmente quando a gente escreve, né? Quando a gente vai escrever algo nesse sentido, né? A gente realmente coloca muito da gente ali, né? Tem um pedaço nosso ali, tem uma vivência nossa ali que aparece no texto, né? É, Uhum. porque eu acho pelo menos eu penso dessa forma, eu posso estar errado, né? Mas seria muito utópico falar de uma escrita que não tange a gente, né? Que não tem implicância nenhuma na gente que está escrevendo, né? Eu acho que passa por isso também, né? Passa pela gente, então vai ter esse pedaço da gente sim no texto, né? Seja implícito ou seja explícito, mas vai estar ali de alguma forma, né? Uhum. Nessa quarentena, né? Logo no começo da quarentena, né? Assim, né? Foi um baque para todo mundo, né? Foi uma situação muito complicada para todo mundo, né? E a gente teve que começar a tentar lidar com isso, né? Com essa situação do atual novo, né? Que era uma situação de caos, né? De formas diferentes, né? E foi lá que eu comecei a rabiscar, né? Escrever alguns contos eróticos. Uhum. Porque eu precisava de dar uma vazão nesse sentido, sabe? Eu tava com bastante tesão, tava com uma libido alta ali, e eu precisava dar uma vazão disso de alguma forma, né? E a masturbação pela masturbação para mim não fazia muito sentido. Então eu precisava dar uma vazão de uma forma diferente, né? Então foi aí que surge os contos eróticos, né? Onde eu utilizo da minha imaginação para escrever uma história erótica. E, e eu tô completamente ali naquele texto, né? Uhum. Não é algo separado de mim, não é algo distante de mim, né? E me ajudou bastante nesse período para eu conseguir de fato dar uma aliviada nessa tensão, nesse tesão. Foi de fato necessário para mim. E, e assim, eles não eram publicados, né? Até que eu tive a brilhante ideia de gravar um podcast com esses contos, né? É, e tá lá, tá na internet, um monte de gente ouvindo, mas ninguém sabe o que é o que estou fazendo e vida que segue, né? Mas, de fato, eu tenho um Instagram desse podcast, né? E de vez em quando eu recebo alguma interação do pessoal, né? Que escuta. Uhum. E o pessoal tem gostado, tipo, falando, pô, mano, tá salvando muito, tá me ajudando bastante, porque eu consigo me imergir nessa história, eu consigo me colocar presente na história e tal. E isso é muito bacana, né? Tipo, vai para além do que eu imaginava do que poderia alcançar, né? Uhum. O outro, a partir daquilo que eu escrevi, consegue emergir nessa história também. Uhum. E eu acho que é, a gente também precisa pensar, João, as várias formas de escrita que são possíveis, né? Não necessariamente para serem publicadas, mas como elas são importantes, né? Para a gente conseguir, através das palavras, da escrita, né? De pôr ideias no papel, ajudarem a gente a viver os nossos processos de alguma forma, né? Para além dessa questão dos contos, da escrita, eu estou pensando enquanto você está falando, como a produção do diário é uma coisa muito importante para quem gosta de escrever, né? Enfim, o meu diário cresceu horrores nesse tempo de pandemia. Eu acho que é uma coisa que não parou, assim, diminuiu um pouco agora e tal, mas é muito interessante como, às vezes, só parar para pensar, para pôr no papel, né, alguma coisa que está sentindo, os sofrimentos tomam forma. Né? Eu gosto muito dessa ideia, né? O que está se passando pela gente toma forma, né? No sentido de que
pode ser um grande fluxo de consciência, sabe? A entrada de diário, né? Mas ali tem alguma frase, alguma ideia que não tinha surgido antes, né? Enfim, aí aqui eu estou falando muito da minha relação com uma escrita de diário, né? Porque não é muito, acordei, comi coisa tal, assim, as coisas que eu escrevo. Tipo, não, o que está passando aqui dentro que eu não sei, sabe? Essa ferida que eu não sei onde está doendo, sabe? Vamos lá, não precisa ter sentido, mas vamos até o fim com isso. Eu acho bacana falar do diário também, porque eu sei que muita gente tem muito medo com essa coisa de publicação, de saber como publicar, de ser visto, né? E para muitas pessoas isso é assustador ao ponto de não querer fazer, o que eu entendo perfeitamente, né? Porque publicar é estar exposto, de certa forma, né? Mas não precisa estar publicado necessariamente para essa escrita ter algum efeito para a gente, né? Uhum. Tanto que o diário é uma coisa um pouco mais íntima, né? Enfim, as pessoas geralmente não passam para as outras, né? E eu acho importante falar disso, justamente a gente não achar que as pessoas tem gente que tem mais ou menos direito ou mais interesse de escrever do que outros, né? Posso falar pela minha experiência, assim, às vezes é só começar a escrever, nem sempre, mas às vezes é só assim, tô com uma ideia tal, eu preciso desenvolver ela. Beleza, papel em branco, caneta, vamos ver onde isso vai parar. E aí pode parar nas mais diversas formas, entrada de diário, conto. Tem uma prática que eu comecei a fazer que eu acho interessante, porque assim, às vezes eu fico preocupado de não ter ideia do que escrever. Aí eu sempre ando uma cadernetinha, uma pequenininha mesmo, assim, dessas que é para escrever lista de compras, essas coisas, tal. Sempre estou andando com ela, porque assim, vai que eu vejo alguma coisa na rua que é interessante e pode desdobrar em alguma coisa depois. Muito conto começa assim, muito conto erótico também começa assim. Muita história a ser narrada começa com alguma coisinha mesmo, assim, que chamou sua atenção, e a partir disso você transforma com as palavras, né? A partir das palavras, né? E escrever é um pouco esse convite, né? Se permitir ver a realidade, né? E conhecer a realidade de outras formas pelas palavras, né? Ah, eu não sei se eu tenho idade e momento para isso, mas eu sinto que eu estou numa fase com a escrita, tipo assim, porque, né, enfim, as pessoas têm arcos com escrita, mas eu tenho gostado muito de pensar em situações absurdas, né, em imagens absurdas e a partir disso ir solucionando um pouco, né. Pegando até o que eu te mandei, assim, o conto que eu tinha te mandado há um tempo atrás, por que não botar um cara tomando um cara vestido no escafandro tomando um café numa cafeteria? Como é que sai dessa situação, sabe? Tem textos que eu escrevi que eu gostei muito, inclusive o último que eu publiquei, que é sobre uma mulher que está limpando a casa. É um grande monólogo, assim, meio Clarice Lispector, e no meio da história o celular entra na história para conversar com ela, o próprio celular dela, não é alguém ligando, o próprio celular dela entrando na conversa. Então, assim, por que não essas coisas, né? Às vezes o absurdo ajuda a gente a entender o que a gente está passando hoje em dia, né? Ah, eu, eu fico pensando também a importância dessas pequenas coisas para a gente não só se conhecer, mas conhecer o mundo à nossa volta, né? Enfim, esses pequenos momentos, né, que a gente pode desenvolver e entender melhor escrevendo sobre ele. Sim, eu não tenho prática de diário, né? De escrever em diário. Mas geralmente quando eu tô com uma coisa na cabeça, assim, ela tá batendo muito, assim, eu sempre tento parar para escrever alguma coisa sobre isso, né? Para ver o que sai dali, mesmo que seja uma frase que saia dali, sabe? Mas eu tento escrever alguma coisa para de fato tentar colocar isso em palavra, né? Eu tenho até eu não ando com bloquinho de nota, né? Eu ando com meu celular para cima e para baixo. Eu tenho um grupo comigo mesmo e eu escrevo muita mensagem para mim mesmo, né? Então, quando aparece alguma ideia, igual você falou, vi alguma coisa ali que chama atenção, eu vou lá e escrevo. Então, eu não tenho um bloquinho, mas eu utilizo da tecnologia que está aí hoje, né? Mas eu sempre tento escrever isso de alguma forma, né? Quando tem alguma coisa que bate muito na minha cabeça, assim,
E eu estou o dia todo pensando nisso, o dia todo pensando nisso. Eu tento parar um momento para tentar colocar no papel, né? E, e é dessas que, por exemplo, nasceu o podcast Psidiálogos e Afetos. É numa dessa que veio a ideia do livro. Então, são coisas que vão perpassando ali, a cabeça vai. É um turbilhão de coisas, né? Mas quando a gente para pensar naquilo e para escrever alguma coisa sobre aquilo que está passando, né? A gente consegue materializar de fato, né? Sai da Uhum. questão da ideia, porque na cabeça, mano, é uma coisa. Na cabeça tem 1000 pensamentos por hora ali, né? Mas quando você tem que parar para escrever, é um pensamento por vez. Porque aí você Uhum. tem que escrever, né? Não tem, você não consegue escrever tudo de uma vez, né? Então, quando você Uhum. pensa um pensamento por vez, isso fica mais claro. Então, fica mais nítido para a gente daquilo que está passando pela gente. Seja questão de um sentimento, seja questão de uma ideia. A gente consegue elaborar sobre isso e, a partir disso, consegue trabalhar, né? De alguma forma, seja o que for. Uhum. Eu acho que você fala aí também de um outro ponto interessante de que não é só o material em si, né, o material escrito em si, mas o processo de escrever, como às vezes é mais importante do que propriamente o material final, né, o material fechado, porque é uma coisa que dá trabalho, né, é uma brincadeira que dá trabalho, né, escrever é uma coisa que dá trabalho justamente por isso que você falou, é tirar desse campo das ideias, né, do etéreo, do imaginário, daquilo que está na nossa cabeça, mas assim, uma palavra tem que definir a sua ideia, né? Uma cadeia de palavras tem que definir o que você está dizendo. E às vezes é muito difícil. Às vezes é muito difícil, inclusive se a gente escrever em forma de fluxo de consciência, assim, tipo, uma coisa meio sem era nem beira, sabe? Sem hora para terminar e para começar, sabe? Sem a ideia do começo, não ter a mesma ideia do fim, mas beleza, as palavras ainda estão guiando de alguma forma. Né? Eu lembro muito das minhas aulas de psicolinguística, falando disso, assim, pô, viajei legal agora, porque a gente estudava um pouco de teoria de literatura mesmo, né? E que quando a gente escolhe uma palavra, né, para escrever alguma coisa, automaticamente a gente excluiu todas as outras que não sejam aquela palavra, né? Então, em processo de escrita, especialmente de contos, isso é um pouco mais complicado, né? Justamente porque a gente está fechando, né? A gente tá fechando essas ideias que estão aí soltas em uma série de linhas, né? Tem hora que fica mais complicado mesmo. Eu entendo quando você quer dizer isso. Mas eu gosto do desafio. Eu gosto muito do desafio. E é importante também, João, a gente achar, né, que isso aí não é coisa de gente que lê 20 mil livros por ano, de gente que acha que pessoas que estão na Academia Brasileira de Letras ou academias regionais de letras. A gente precisa desmistificar essa ideia de que escrita é uma coisa específica para pessoas. Né? Tem uma discussão muito antiga na internet sobre isso, né? E eu acho que isso se atualiza um pouco aqui. Quem tem cacife para escrever ou para falar de literatura? Né? Só que eu acho que é toda uma questão complicada às vezes, porque a gente tende muito a dividir entre alta literatura e baixa literatura, né, as coisas. Na verdade, a gente está falando, no fim das contas, de formas de escrita, né, e possibilidade de ler o trabalho dos outros. E mais do que isso, né, é porque o cara que está no meu bairro, na minha cidade, ou muito próximo a mim, né, que não está numa academia XXX de letras de qualquer lugar desse mundo, tem menos coisa para dizer, né, do que alguém que está aí há muito tempo, num nome muito conhecido. Né? Eu falo também disso muito a partir do meu processo. Assim. Eu não tenho problema de publicar esse material, mesmo com um monte de erro, um monte de coisa que eu gostaria de refazer. Né? É claro que uma revisão sempre é muito importante, mas o que eu estou falando é que esse processo também é marcado, né? Pelos erros, pelos textos que você vai ver daqui a 5, 6 anos, e, meu Deus, por que eu escrevi isso? Qual o sentido disso? E de coisas que dão muito trabalho para escrever, chega lá na hora e as pessoas não querem ler, ou não acham tão interessante assim. É um pouco se expor, né? No fim das contas, é como a gente falou, um pouco se expor, né?
a partir dos textos, mas eu estou pensando um pouco como é que a gente convida as pessoas a participarem disso. Claro, antes de tudo, se for importante para elas participar disso, né? Porque eu acho que cai numa outra questão, né? E é importante a gente falar também de quem lê sabe mais, é importante ler, né? Quem lê tem mais conhecimento de mundo. Concordo, ler é muito importante, mas são experiências que têm que fazer sentido para as pessoas, né? Enfim, no sentido, estou falando isso aqui muito no sentido de que ler por obrigação, eu escrever por obrigação, não precisa, não tem sentido, não vale a pena se for algo ao ponto de você ficar mal com você mesmo, né? E aqui se for uma obrigação, né? Se for algo que não é algo essencial para a vida das pessoas, né? Porque senão a gente cai muito nesse lugar de quem lê mais ou quem escreve mais automaticamente são pessoas mais sábias, né? Tem muita gente que escreve muito e lê muito e mesmo assim fala e pensa muita groselha, assim. Mas não é dando cutucada em ninguém específico, não é nada do tipo, não é isso que está em questão aqui. Mas é só o cuidado da gente achar que as experiências são essenciais ao ponto de, se você não fizer isso, você não é alguém no mundo. Assim. Uhum. Não necessariamente, não necessariamente. Tem gente que está afim de dançar e tá de boa. Tem gente que está afim de surfar, tá de boa. Tem gente que está afim de ir na igreja, tá de boa. Não é nenhum problema. Você falando dessa questão de alta literatura, baixa literatura, né? Me vem muito também na cabeça a questão das músicas, né? Que eles tentam fazer essa separação, né? Da dita música boa da música ruim, né? Como se não fosse músicas ambas, né? E eu acho que quando a gente fala dessa questão da escrita também, dessa literatura, né? Que a gente escreve para alguém ler, são livros, são contos, são poemas, são o que for, mas que também faz parte dessa literatura, né? Aí vai depender do que o leitor está querendo, né? Porque pode ser que a escrita daquele cara que está na academia não é a leitura que eu estou procurando, mas a escrita de alguém que mora que não tem esses acessos, né? Não está na academia, não tá em nenhum lugar, mas é uma pessoa simples, mas tem uma escrita ali que me chama a atenção. Então é esse diálogo que eu vou fazer, né? E não vou fazer o diálogo com quem está lá na academia de letras, né? Então, e essa questão também que você trouxe, né? Tipo, de fato, a leitura é importante, né? A gente consegue ter um arcabouço teórico de muita coisa, a gente consegue experimentar muitas coisas através da leitura, mas ela não é a única fonte de conhecimento que a gente tem, né? A gente tem diversas outras fontes aí que dá para experimentar, que dá para vivenciar, que dá para absorver muita coisa. Então, é o que você falou, não é porque você lê 200 milhões de livros por ano que você vai ser o mais inteligente, né? Mas a gente tem que. Essa questão também do conhecimento, né? O que é o conhecimento? Conhecimento válido, né? Que muitas vezes é deslegitimado. O conhecimento de alguém que não tem uma instrução acadêmica, né? Não fez isso, não fez escola, mas ele tem um conhecimento ali que é passado de geração em geração ali na família dele, que planta ali as coisas dele, que tem um conhecimento ali para aquilo, sabe? E é um conhecimento totalmente válido aquele, né? Não é algo que se desperdiça. Então, é isso. A gente tem diversas coisas para falar. Cada pessoa tem muita coisa para falar, muita coisa para acrescentar para a gente, né? E se essa pessoa estiver disposta a escrever sobre isso, e seja para si, ou seja principalmente para o outro, né? Para que outras pessoas leiam um pouco desse conhecimento, né? É válido. E a gente constrói assim, né? E isso é literatura também, né? Porque fala do nosso contexto, fala da nossa realidade, fala de toda uma conjuntura ali que a gente vive, né? Então é literatura também. Eu estou puxando mais essa parte da questão porque
tão importante quanto a literatura, né, e a escrita é a não literatura e a não escrita, né? É aquilo que está fora disso e também diz muito respeito à vida das pessoas, né? Nas épocas que eu dava aula, por exemplo, eu não podia deixar de lado algumas discussões a partir das séries da Netflix que os meus alunos assistiam, né? Eu dava aula para ensino técnico, por exemplo. E eu me via, né, não necessariamente na obrigação, mas precisava dar uma atenção a isso, porque beleza, naquele espaço que se dava uma conexão, inclusive, né, com material escrito, né? E já que a gente está falando aqui de coisas escritas, né, o link para a literatura às vezes pode ser o que a gente não entende por literatura, né, o que a gente não usa como literatura, de certa forma. Porque isso também é do nosso dia a dia, né? Eu poderia aqui ficar falando muito bem de tipo assim, não, leia porque é algo importante, é necessário, você vai mudar a sua vida com isso. Sim, mas mantenha o que eu disse. Se for para valer a pena, se for algo que seja interessante para você. Se não for, tem muitas outras formas de conhecer o mundo, né? Muitas outras formas de entender, se entender e entender as coisas que estão à sua volta, né? Porque senão fica nessa divisão, como a gente já falou, né? A arte considerada boa e a arte considerada ruim, né? No fim das contas, tudo é arte, tudo é expressão, tudo é forma de... Ah, destravou agora. Tá me vendo? Tá conseguindo me ver bem? Tô. Deu uma travada aqui no meio da sua fala. Você estava falando da questão dessa divisão da alta e da baixa literatura, aí travou tudo. Da arte que é considerada boa, da arte que é considerada ruim, quando no fundo tudo é expressão, forma de ver o mundo, né? E de se tocar como a forma como as pessoas veem o mundo, né? Deixa eu só fazer um adendo dessa discussão que eu acho bem legal, assim, porque a gente, para quem está assistindo a gente, né, eu e o João, a gente se conheceu lá no grupo de masculinidades, né, que é o grupo terapêutico, né, voltado de homens para homens, né, que a gente faz uma discussão, né, toda quarta-feira, inclusive tem amanhã, né, amanhã à noite, a gente tem mais uma reunião. Tem coisas que eu estou lendo atualmente que me ajudam a entender aquelas questões que estão para além de livros acadêmicos, né, livros que eu já li sobre isso. E aí eu queria até apresentar, se você não se importa, Fica à um vontade. livro que eu estou lendo recentemente e super ajuda nessa discussão. Né? Breves entrevistas com homens hediondos, um autor norte-americano chamado David Foster Wallace. É um livro de contos dele, né? E Breves Entrevistas com Homens Hediondos é um desses contos. Né? Na verdade, é uma série de contos que ele foi quebrando ao longo do livro. E assim, pelo que eu entendi, esse conto é uma transcrição de uma série de entrevistas que uma pesquisadora faz, né? Faz em prisões para conversar com homens que foram presos, entender como eles funcionam, né? Como funciona a cabeça deles e por que as condições em que eles foram presos. Olha, quando eu penso hoje em dia, olhando agora, né? Não terminei ainda, mas eu gosto de pensar esse livro como uma referência para pensar questões de masculinidade também, né? Enfim, não só pela parte uma leitura mais acadêmica, né, mais formalizada para isso, que é importante, mas isso aqui me ajuda muito a entender, né, como a gente é hediondo nas pequenas coisas. Né? Como a gente, no lugar de homem, está matando o outro nas pequenas coisas do dia a dia. Assim. As opiniões, né, que a gente acha que são só nossas, mas no fim das contas a gente está matando o outro, mesmo achando que a opinião é só nossa. Né? Assim, por que eu estou trazendo isso como exemplo? É uma coisa que a gente está vivendo lá no espaço, né, do masculinidades, e essa discussão vem para cá de alguma forma, né, na forma da literatura. Isso, e eu acho importante ver essa discussão se desdobrando para lugares como esse, né, para a literatura de alguma forma, para as coisas que eu estou lendo, que eu estou vivendo, e que estão se conectando com as coisas do nosso dia a dia de alguma forma. Sim, é muito interessante, né, a capacidade, não é capacidade, mas assim, o poder que a escrita das pessoas tem, sabe? De fazer essas conexões, né? E
estou fazendo pesquisa, né, lá na UFES, né? Eu pesquiso masculinidades, inclusive, também, que é um tema que me interessa bastante, né? E a minha orientadora, né, ela tem uma direção, né, de mexer muito com essa questão do que afeta a gente, né? De não só fazer uma pesquisa pela pesquisa, né? Mas, tipo assim, eu ali como pesquisador estou sendo afetado nesse processo também, né? É, então, existem essas conexões, né? Então, os textos que eu estou lendo para pesquisa são textos que me afetam, porque diz de mim também, diz de mim como homem, diz de mim como homem preto. Então, esse poder da literatura de fazer essas conexões é poderoso, sabe? Tipo, e é importante também para que a gente consiga continuar a caminhar e mexer naquilo que precisa ser mexido, né? Uhum. Entender a partir de outro olhar aquilo que a gente está vivendo. Então, como isso é importante, né? E quão poderoso é essa vivência da literatura, né? Uhum. E, e tem um ponto importante disso que você fala, né, João? Que é muito interessante, que é uma coisa que eu via também no tempo da faculdade, que eu levo até hoje comigo, né? Que a escrita não, perdão, a leitura é um processo muito mais ativo do que a gente imagina, né? Tanto que a gente grifa trechos, né? Especialmente nos trabalhos mais acadêmicos, né? A gente, dependendo do humor que a gente está, aquele texto pode fazer muito sentido, mas assim, um dia que eu acordo melhor tenha outro. Ou mais do que isso, um texto que eu li há 10 anos atrás, estou lendo hoje em dia, e tem uma perspectiva completamente diferente. É importante, né, falar disso, porque aí eu acho que vem uma parte do convite mesmo, a importância da literatura, né? Porque não é só virar página, né? Não, perdão, não pode ser só virar página. Não fica sem graça, entendeu? A coisa é o processo ser ativo mesmo, a gente entender que a gente está constituindo uma relação ali, né? Quando a gente abre um livro, quando a gente lê o conto do amigo, né? Ou quando a gente troca ideias, né, a partir de coisas em comum que se dão a partir da literatura, né? E, a, falar disso com um convite é sempre muito importante, né? Porque é permanecer as portas abertas para isso, mas de novo, desde que seja interessante e importante para as pessoas que estão participando disso de alguma forma. E aí, eu acho que um ponto que é bacana falar disso também, né? Por que ler é importante, né? Enfim, porque pensando assim, a pessoa está convidada, está interessada em fazer parte disso. O que é importante, né? Eu não consigo pensar numa resposta só. Eu tenho uma trajetória longa, como eu falei, né? E esse processo com a leitura, com a literatura, sempre tem se modificado muito. Mas eu acho que um ponto em comum nessa trajetória que não dá para negar é que, assim, cara, a gente conhece mundos e realidades que a gente talvez não conheceria no mundinho que a gente vive. Entende? A gente, talvez, se não fosse por esses momentos de conexão com a literatura, talvez eu não entenderia alguns problemas, processos, algumas realidades, algumas formas de enxergar o mundo que, assim, essa realidade minha de classe média, morador de Vila Velha, né, ex-aluno universitário, né, não não conseguiria sair um pouco dessa bolha, desse processo de estar vivendo isso tudo que eu estou vivendo, né? E aí, ao abrir livros como esse, entender que, caramba, lugar de homem também é ser hediondo, né? E só perceber isso abrindo o livro, eu acho muito fantástico, sabe? Eu acho que é uma possibilidade de entender que a gente, tudo bem, tem nossas opiniões, tem nossas vivências, tem nossos modos de viver, mas eu tenho certeza que tem gente nesse mundo abrindo um livro, quando a gente abre um livro, eu tenho certeza que tem gente nesse mundo que vive os meus problemas, o que eu sou completamente diferentes e de modo algum fazendo juízo de valor disso, né? Mas ou é isso, ou a gente também não se desloca. Ou é isso, ou a gente não sai do lugar que a gente mesmo se coloca muitas vezes, sabe? É isso, mano. Tipo, o processo de leitura.
E eu acho que a gente consegue estender isso também, né? Para além da leitura, né? A gente tem outras formas de expressão, né? Seja música, seja arte, teatro. A gente tem diversas formas de expressão que a partir desses acessos, né? Que a gente faz, que quando a gente faz de maneira que a gente se conecta com isso, né? A gente sai diferente disso. A gente uhum. 52 minutos aqui já. Se você quiser ir encaminhando para o finalzinho, para a gente finalizar, para. Ah, João, desculpa, estão falando que o seu áudio não está saindo. Acho que o meu também não está. Como é que tá? Só para entender isso bem. É, Bem sinal. vocês têm que falar Agora aí. estou te ouvindo. Agora estou podendo te ouvir. Antes você estava me escutando também? Voltou. Tá, você falou que estava encaminhando para o final. Aí depois disso eu não ouvi. Sim, eu ouvi, eu ouvi. O que eu não ouvi foi depois da gente estar encaminhando para o final. Aí dali para frente eu não consegui ouvir. Cortou para mim. Você pode repetir? Eu tô falando que isso falta 7 minutos para bater 1 hora de live já. Ah, perdão, perdão. Ah, e aí como é que faremos? Só para eu entender. Não, se você quiser falar mais alguma coisa, para a gente ir finalizando mesmo aqui e concluir nosso papo. Não, beleza. Acho que dá para irmos finalmente, então. Posso amarrar um pouco isso tudo que a gente conversou. Olha, eu acho que foi, de todas as lives que eu já fiz, essa foi a mais pessoal, assim, que eu já tive, porque eu estou abrindo muito da minha vivência, da minha experiência, né? Eu não posso negar que leitura e escrita são dois pontos muito importantes, né, para construir o cara que está conversando aqui com vocês, conversando com o João, né, entender que muito isso se deve a isso, né. Mas eu acho que mais interessante do que entender a importância disso é ver o processo disso, o efeito disso na minha vida, né, e, de novo, estendendo isso como um convite, né, uma possibilidade de ver o mundo de outras formas, de entender que é possível entender alguns confrontos, alguns conflitos internos a partir da escrita, né, e da literatura. Na experiência que eu tenho com atendimento clínico, acho muito interessante quando muitas vezes as pessoas já vêm dizendo que tem o hábito de escrita, por exemplo. Nem precisa me mostrar necessariamente, nem precisa ser algo que eu preciso ver, mas eu faço questão também de dizer para a pessoa, não, isso é importante para você, continua, né? Porque a terapia não pode terminar e começar na hora que está marcada a sessão, né? Ela tem que ser além, precisa ser além disso, né? E aí, pensando até um pouco na minha profissão, escrita e literatura também são formas de terapia, são processos que podem ser terapêuticos de alguma forma. E aí fica o convite, se é importante para vocês, se é importante para quem está vendo e ouvindo a gente, fazer parte disso, escreva, leia, faça isso ser parte da vida de alguma forma. Eu estou pontuando a questão da importância também, porque, de novo, tem outras formas de terapia tão legítimas quanto. Mas pensando na minha experiência, isso forma o cara que está aqui hoje trocando uma ideia com vocês. Que ainda está conhecendo mundos, ainda está tentando entender muita coisa que está aí em volta. Né? Enfim, ainda tem. Não adianta a gente achar que ler e escrever a gente fica inteligente para sempre, é um processo contínuo. Quanto mais você lê e você escreve, mais você entende que tem coisa por aí que precisa ser lida e escrita. Mas isso é bom, porque movimenta, né? Cria afeto, né? Como, pensando no próprio projeto, né? Cria afetos, né? Cria espaços de troca, cria momentos de conexão com o outro que às vezes eu não tenho a menor ideia quem é, mas esse cara está conhecendo outras coisas, né? A partir das coisas que são lidas ou escritas, né? Então, assim, fica aí o convite para isso ser uma possibilidade muito boa para a vida das pessoas, né? Mas também, João, agradecer demais pela oportunidade, viu? Fico muito feliz de estar fazendo parte desse projeto aqui com você e pode ter certeza também que não acaba aqui não, tá? A gente vai fazer muito mais lives ainda, tá? Tamo junto. Eu que te agradeço por ter aceitado o convite. Assim, foi uma troca. A gente volta qualquer dia desse. Não sei quando ainda não, mas a gente volta. É isso. Galera, abração. Você quer falar mais alguma coisa, Matheus?
Era só agradecimento mesmo. Tá bom? Desculpa o atraso, né? Enfim, imprevisto da vida, mas suave, acontece. tá tranquilo. Tá tranquilo. Então é isso, galera. Até a Mas obrigado. próxima. E obrigado a todo mundo que viu a gente também. É isso. Valeu. Próximo.